Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. Boa noite, Adriana Dantas, Andréia Dantas, boa noite também, Nadissan. Boa noite, Silvano Braga, sejam bem-vindos, todos vocês. Edivaldo Dantas, né? Esqueci de citá-lo. Olá, Leda, boa noite, seja bem-vinda também. José Ricardo, boa noite, Oneida Alves, boa noite, Carmen Inês. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite, Luísa Nalim, boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Graças a Deus, tudo sob controle, Valdete. Boa noite também, Marcileia, Guilherme, Luciano. Boa noite, Mariângela. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Olá, Selma também, Dinho, boa noite, Célio Melo, Jossanã, boa noite, seu Luiz Alberto. Olá, Leopoldina, boa noite também, obrigado, Jossanã, por compartilhar. Olá, Marinha, boa noite, seja bem-vinda. Pois é, a Lídia colocou aqui, eu estava exatamente lembrando aqui agora, a filha da nossa companheira que faz parte, que estuda aqui conosco, a Sônia e o Vitor, a filha deles faleceu hoje e retornou à pátria espiritual, né? Então as nossas orações também hoje aqui de modo muito especial vai exatamente para ela, nossos companheiros lá de Itamugi, né? Vai especificamente para ela, para os seus familiares, para que todos possam se fortalecer, sobretudo na fé, o nosso mestre amado e querido Jesus e na certeza da continuidade da vida. Olá, Tuca, boa noite também, Reinaldo e Cecília. A Rosana Marques já está aqui também, compartilhando conosco o link para a palestra de hoje, né? Da segunda semana espírita virtual de Poços de Caldas. Então fica aí o convite para todos vocês hoje, tá aí no chat, é só buscar lá e participar. Boa noite, Marquinhos Pereira, boa noite, Flávio Gava, Marcelo José, boa noite, Marilza. E a Marilza, né, a gente comentou ontem, estava curtindo o aniversário do filho, muitas felicidades e muita paz para ele e para todos vocês, Marilza. Gente, está aqui na nossa hora. Olá, Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Dona Luzia, boa noite também, seja bem-vinda. Está na hora de nós fazermos a nossa prece, pedimos ao nosso mestre amado e querido Jesus a permissão para iniciarmos as reflexões dessa noite. Não é, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Boa noite também, Maria Souza. Que bom, todos nós aqui presentes, refletindo um pouco mais sobre a vida e, sobretudo, sobre o tempo em que estamos vivendo. Boa noite, Casagrande, seja bem-vinda.
Ah, ainda tem a fisioterapia, né, Marilza? Eu estava até esquecendo. Lembrei do aniversário e esqueci da fisioterapia. Mar Souza, boa noite. Boa noite também, Célia. Gente, que nós possamos então agora, nesse instante, vamos deixar de lado aí um pouco as nossas preocupações, os nossos afazeres, pelo menos para nós elevarmos o nosso pensamento, elevar as nossas vibrações, elevar um pouquinho mais, um pouco que nós as elevemos acima dos nossos interesses, sobretudo os interesses mundanos, já é o suficiente para que a gente consiga receber, primeiramente perceber as energias e fluidos que nos envolvem e que foram endereçadas, trazidas por essa espiritualidade maravilhosa, a fim de nos fortalecermos cada vez mais. Um pouquinho que nós nos elevemos já é o suficiente para nós entendermos e interpretarmos este mundo espiritual que nos envolve. Este mundo espiritual principal e primordial, porque nós estamos num mundo corporal por necessidade imperiosa do espírito que busca a sua evolução e o seu crescimento, principalmente através do aperfeiçoamento, do arrependimento, da própria expiação e da reparação de nossos equívocos pretéritos. Os dois mundos se interpenetram, os dois mundos se influenciam, os dois mundos se interagem, e que nós estejamos cada vez mais ligados e vinculados ao mundo espiritual, já que do mundo corporal é mais fácil nos ligarmos, nos vincularmos, porque por um lado nós não esquecemos, e por outro a própria sociedade em que vivemos faz questão de priorizar a vida material. Que nós sejamos diferentes, que nós que aqui estamos reunidos nesse instante, aqueles que assistirão depois, que se sintam privilegiados por conseguirem se elevar um pouco mais além da própria matéria e visualizar todo este mundo espiritual que nos cerca. Que durante essas nossas reflexões, todos vocês se sintam em paz. Transmitam a paz para os seus familiares, amigos, colegas, vizinhos. E de modo muito especial aqueles que se dizem ou se reconhecem como seus inimigos. Transmita-lhe a paz, apresentar-lhes a outra face. E a nossa trajetória ficará muito mais simples, muito mais fácil. Sobretudo porque passaremos a olhar para frente e para o alto. Que Jesus se faça presente, nos protegendo e nos amparando sempre. Que assim seja. Senhor Antônio Pazotto, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Marcelo Machado, boa noite também, Amanda. Amanda, não sei se já pegou, mas nós já lembramos aqui da nossa companheira, da Estela e da família, viu, Amanda? Amanda ficou de me lembrar aqui se eu me esquecesse. Rosane Junqueira, boa noite, nossa companheira também de Poços de Caldas, que está com certeza aguardando todos vocês mais tarde lá na Semana Espírita Virtual de Poços de Caldas. Ercília Machado, boa noite, seja muito bem-vinda. E vamos nós dar sequência a este capítulo. Donizete Correia, boa noite. Vamos dar sequência a este capítulo. Os tempos são chegados. Os tempos são chegados, que é dividido em duas partes, sinais do tempo e a geração nova. Geração nova nós veremos mais adiante. Sinais do tempo, nós já iniciamos as nossas reflexões. Iniciamos as nossas reflexões principalmente identificando
como o próprio codificador nos apresenta, identificando os dois grandes grupos, daqueles incrédulos e dos crentes. Todos equivocadamente interpretam estes sinais que nós estamos tendo, daquele que poderíamos chamar de fim dos tempos, de uma forma, como eu disse, diferente e equivocada, porque não conseguem fazer uma análise, sobretudo trazendo o mundo espiritual para as nossas próprias reflexões, sobretudo trazendo o próprio universo e as leis divinas para as reflexões. Nós pegamos a literalidade de alguns dispositivos que estão presentes na Bíblia e trazemos para o nosso mundo atual. Boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda. Pegamos a literalidade de alguns artigos, dispositivos, capítulos, sobretudo o próprio Apocalipse, e não fazemos uma análise conjunta ou uma interpretação sistemática de tudo que nos é colocado. Por isso o codificador deixou muito claro, aliás, a própria espiritualidade nos auxilia nesse processo quando ela diz que o Espiritismo surgiu no momento certo. Por quê? Porque ele vem trazer, ou ele vem retirar o véu que estava tapando a nossa visão e nos impedia de enxergar, boa noite Wagner, de enxergar de forma clara todas essas questões que envolvem esse processo de transformação e a própria evolução, o próprio progresso. A gente percebeu no nosso último encontro que tanto no que diz respeito ao macro quanto o micro é controlado pelas leis divinas. Aliás, a ciência humana, o próprio Einstein disse que a ciência somente estaria completa quando ela conseguisse identificar as mesmas leis que regem o micro, regendo também o macro, exatamente por conta da unidade que o Criador representa. Vimos que nós temos e tivemos, sobretudo, um progresso material, intelectual e tecnológico fantástico neste período. Mas, do ponto de vista moral, nós ainda estamos um pouco atrasados. Nós precisaríamos estar mais adiantados, precisaríamos estar mais avançados para que esta transformação, ou principalmente essa transição, fosse menos dolorida para todos nós. Né, Celeida, boa noite, seja muito bem-vinda. Joyce Kelly, boa noite também. Mas nós não conseguimos fazer isso, né, Val Lima? Não conseguimos fazer isso por quê? Porque a humanidade, quando ela recém sai daquele absolutismo e principalmente daquele predomínio da igreja, né? Então esquece o absolutismo, daquele predomínio da igreja, inclusive sobre o próprio Estado, ela entra numa fase de materialismo e isso de alguma forma prejudica a nossa análise e a nossa visão. Por isso Kardec diz na Revista Espírita de 1863, a doutrina espírita ou o espiritismo veio no momento certo, porque ele não pegou nem aquela fase anterior do fanatismo religioso, que poderia exatamente de alguma forma ser sufocado, e nem pegou aquela fase do materialismo exacerbado, que exatamente cortou, quebrou este cordão umbilical do próprio fanatismo, mas que também levou para o lado totalmente oposto. Daí aquela necessidade de, como surgiu na França, um espiritualismo racional, que ficou no meio do caminho, nem tanto ao fanatismo, nem tanto ao materialismo. E aí a gente conseguiu trazer ideias que foram sendo amadurecidas pela própria espiritualidade através dessas leis que regem os dois mundos, material e o mundo espiritual. Boa noite, Iraci Prestupa, boa noite também Luísa Silva, boa noite, Leone, sejam bem-vindos. Então, vimos e identificamos no nosso último encontro que o homem, a humanidade, todos nós estamos sujeitos a esta lei do progresso. Porém, nós não seríamos capazes de progredir
com aquelas ideias retrógradas, com aquelas ideias ultrapassadas. Nós precisaríamos de conceitos novos, não é de uma nova verdade, não. Nós só precisaríamos de novos parâmetros para descortinar a verdade, até mesmo porque Cristo já havia trago tudo aquilo que nós precisaríamos para este processo evolutivo. Nós só necessitaríamos de ampliar e de melhorar a nossa própria interpretação de tudo aquilo que ele disse. E o codificador nos cobra que precisamos urgentemente passar por esse processo evolutivo dos nossos sentimentos, começar a trabalhar melhor a solidariedade, a fraternidade, a própria caridade, temas e lemas que nós vemos inclusive presentes nas constituições democráticas que existem hoje no nosso planeta, exatamente também misturando aquilo que diz respeito às leis humanas das leis divinas, porque elas não se distanciam em momento algum. Tudo é harmonia e equilíbrio. E nós vamos chegar ao momento que nós vamos descobrir tudo aquilo que a ciência tenta afastar da religião. Ela vai lá na frente se reencontrar com a religião, sobretudo com a religião no sentido de nos ligar ao próprio Criador. Nos ligar ao próprio Criador, porque nós nos distanciamos deles, infelizmente. E aí, nós paramos exclusivamente nesse ponto, falando desse processo e dessa transformação. Ô Wagner, pode ser só aí para você, inclusive a sua mensagem está chegando aqui para mim. Hoje até nós tivemos um problema da internet aqui em Paraíso, mas já está solucionado, eu creio que deve ser só para você. Boa noite, Cris Queiroz, seja muito bem-vinda. A Valdete também disse que lá não. Então vamos dar sequência aqui, que qualquer coisa, depois aqueles que perderem podem rever. Então, nós paramos exatamente nesse ponto onde Kardec vai trazer duas mensagens, duas comunicações de dois espíritos, Arago e o Dr. Berry. Até a Celeida, num dos grupos que nós temos aqui do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, ela até copiou, trouxe um link para nós destes textos, que são realmente interessantes. Boa noite, Adriana Valério, seja bem-vinda. Mas nós vamos vê-los aqui, nós vamos passar, é lógico, tá? Nós vamos passar mais ou menos aqui pelos textos que eu sei e já disse para vocês, uma leitura, ela torna-se cansativa e muitas das vezes nós não conseguimos identificar corretamente, A gente não consegue, numa leitura, assimilar a maior parte das informações, mas nos comentários talvez fique mais fácil. E qualquer dúvida, vocês podem também participar, perguntar. Gente, Arago é um dos espíritos que auxiliaram na obra da codificação e principalmente ele era envolvido exatamente com essa parte da astronomia. A Marilza está falando que para ela lá, só a imagem está congelada, mas o som está ótimo. Que bom, perfeito. Então Arago era um espírito que estava voltado e ligado a esses conhecimentos científicos. Então veja o que ele trouxe para nós, para nos explicar esses sinais dos tempos. Gente, ele vai dizer o seguinte, que todos, absolutamente todos os corpos celestes são presididos por leis. O Criador criou leis para poder manter este equilíbrio, não poderia ser diferente. Assim como nós temos as nossas próprias leis para manter uma vida em sociedade de uma forma normal e equilibrada, assim como nós temos as leis que regem o nosso próprio corpo físico, cada órgão ali no seu respectivo lugar, a intercomunicação entre todos eles, as nossas veias levando oxigênio através da corrente sanguínea para todas as... Então tudo obedece e respeita um mecanismo perfeito. E Arago vai dizer que os astros também são regidos por estas mesmas leis. Por exemplo, nós acabamos de sair do verão e entramos no outono. Nós temos as estações, nós temos os dias, as noites, tudo
trazendo e demonstrando que estes movimentos dos corpos celestes, rotação, translação, eles vão proporcionar essas diferenças que a gente identifica, como nós acabamos de dizer, identificamos como dia, como noite, identificamos como as estações, primavera, verão, outono, inverno. Vilma Penha, boa noite, seja bem-vinda. Então, tudo obedece e respeita a estes ciclos que são efetivamente bem interessantes. E estes ciclos, eles vão, com o passar do tempo, passando também por determinadas fases. Por quê? Porque tudo aquilo que envolve a matéria, ela possui um começo, um meio, desenvolvimento e um fim. Nós aprendemos e vimos que apenas e tão somente o espírito é imortal. O princípio inteligente é imortal. O princípio material, ele é perecível, ele é temporário. O detalhe de tudo isso é que nós estamos acostumados com o nosso tempo. Nós estamos acostumados com a nossa relatividade. Relatividade em que sentido? Eu estipulo para mim aquilo que seria um tempo que talvez seja muito. Talvez seja diferente, talvez seja insignificante. Eu estipulo isso para mim. E olha que nas mínimas coisas, gente. Se você estiver fazendo algo, talvez 1 hora seja pouco para você fazer alguma atividade. Se você estiver à toa, parado, 10 minutos pode não ser, ou pode parecer para você uma eternidade, por conta dessa própria relatividade. Então, nós seres humanos somos exatamente desta forma. Nós estipulamos os limites. E olha que nem nós mesmos conseguimos nos adequar a esses limites. Por quê? Porque, do que diz respeito ao ponto de vista material, perfeito, tranquilo, mas nós somos espíritos, nós apenas animamos um corpo e, espiritualmente falando, cada um tem, vamos assim dizer, o seu próprio tempo, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua própria liberdade, né? Então, num sistema como nós estamos analisando nosso planeta e os planetas vizinhos, o nosso sistema solar, ele está dizendo que uns vão interferir nos outros, uns vão influenciar os outros, assim como nós. Os nossos órgãos não influenciam uns nos outros. Gente, às vezes nós estamos com uma dor de cabeça, mas o problema não está na nossa cabeça, o problema vai estar lá no nosso estômago. Isso é normal, isso é comum. E no que diz respeito ao macrocosmo, é do mesmo jeito. O macrocosmo, também os planetas, as energias que envolvem cada um deles, vão interferir nos outros. Então, uma perturbação que nós estamos passando aqui pode ser exatamente proveniente dessas influências que nós estamos recebendo. Quantos de vocês já não ouviram falar que aquele planeta para onde serão encaminhados os espíritos, vamos chamar assim, de rebeldes do planeta Terra, ele já está nessa sintonia com o planeta e emitindo suas vibrações? Pois é. Todos nós sofremos essas influências. O planeta, ou os planetas são assim. E não são só os planetas, não é apenas o sistema solar. Aragô vai falar o seguinte: o nosso sistema, ele por sua vez, ele está girando ao redor de algum outro eixo, de algum outro sistema. E ele vai influenciar esse outro sistema e esse outro sistema o influencia. Da mesma forma, a nossa nebulosa, a Via Láctea, ela não está parada. Tudo é movimento no universo e ela vai ter um eixo central e ela vai girar ao redor deste eixo e no seu giro ela vai levar influência para outras nebulosas e as outras nebulosas vão influenciá-la. Ou seja, tudo está interligado. É o que Aragô está explicando para nós aqui nesse texto. E ele vai além.
Todas estas fases que nós estamos falando, que envolvem os planetas, automaticamente, também influenciam na nossa vida física. Só que muitas das vezes nós não percebemos esta influência. Não, a gente não percebe por quê? Porque nós estamos tão ligados a determinadas questões e sobretudo materiais, que a gente não percebe o quanto as vibrações e energias nos afetam. Costumo dizer, boa noite Helena Coelho, até mesmo as orações. Muitos de nós não conseguimos receber as orações porque nós estamos tão vidrados e vinculados a questões materiais que a gente não percebe as energias e vibrações que são a nós direcionadas. Sei, muitos de vocês aqui também o sabem, aqueles que não sabem, que não experimentaram, não se preocupe, mas muitos já tiveram a oportunidade de experimentar e ver. Quando nós vamos para uma casa espírita, por exemplo, tomar um passe, se você tiver com a sua preocupação em outra pessoa, em outro local, dificilmente você vai receber aquela energia. As pessoas que são católicas, que vão, por exemplo, para uma missa, que às vezes vão lá comungar, se ela estiver naquele nível de concentração e principalmente limpando a sua mente para receber aquelas informações, conhecimentos e aquela energia, aquilo para ele não vai adiantar em nada. Da mesma forma, as pessoas que vão para os cultos. Isso é normal e comum. Então, nós precisamos, como diz Aragô, nós precisamos, já que nós somos estes seres inteligentes da criação, a gente deve buscar todo este conhecimento e saber que nós estamos aí sofrendo essas influências e que essas influências vão gerar, principalmente em determinadas fases, consequências que serão perceptíveis, podemos assim dizer, até mesmo na própria matéria. São consequências energéticas que influenciam na matéria. Ora, citei o exemplo da dor de cabeça. Quantas pessoas, sobretudo aqueles de vocês que têm uma sensibilidade mais aguçada, quantos de vocês não estão próximos a pessoas ou a ambientes que nós chamamos de, entre aspas, ambientes carregados? Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. Quantos de nós não estamos nesses ambientes carregados e a gente recebe aquela carga e aquilo ali às vezes vira um mal-estar para nós, se transforma numa dor de cabeça, né, Claudionor e Eliane? Isso é natural e comum, mas são energias que estão influenciando e que chegam até a nossa parte física. Ah? Mariângela colocou aí, ó, que ela tem esse sentido. Mas lembra, Mariângela, que a gente comentou, inclusive, no nosso último encontro, também essas questões. Por quê? Porque quando a gente consegue perceber, quando nós já nos encontramos, às vezes um pouco desanimados, quando a gente vê o comportamento da sociedade e nós não concordando com aquele comportamento, a gente se sente desanimado, isso é um prenúncio de que nós estamos querendo mudança. É o sinal dos tempos. Tudo está mudando e nós também queremos mudar. Só que nós queremos mudar e gostaríamos que todos mudassem junto. E às vezes nós gostaríamos também que essa mudança fosse de uma forma mais clara, mais rápida, como um estalar de dedos, mas a gente sabe que no universo não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque quando você quer colher um fruto, você planta uma semente. E você, no mesmo dia que planta a semente, você já vai colher o fruto? A natureza mostra pra gente que não é assim. Então muitos de nós estamos plantando, Mariângela, essa semente. Muitos de nós estamos cuidando ali do terreno, estamos adubando, estamos aguando. Muitos já estão percebendo essa semente brotar da terra, germinar, começar a crescer. Tem alguns que já estão enxergando inclusive as flores. Mas ainda não percebemos e ainda não colhemos o fruto. Demora. São ciclos. É aquilo que nós falamos. Gente, o nosso planeta
Por isso que a gente ainda comentou, o nosso planeta, ele não tem mais aquela necessidade de passar por cataclismos, por alterações físicas bruscas. Por quê? Porque ele já passou o seu processo de formação. Ora, quando nós já estamos com os nossos órgãos todos formados, a gente já não passa por tantas mudanças, as mudanças vão sendo mais amenas, mais tranquilas. Pegue, por exemplo, uma criança. Por que a criança, bebezinho, tem muita cólica? Eles falam, né? É o processo de formação de vários órgãos, aquele processo de crescimento, e ele vai gerando. Depois que ela chega num certo momento, já fala, não, com 4, 5, 6 meses, ele vai parar de ter essas cólicas. Já formou. Então as transformações vão sendo mais lentas, não vão sendo bruscas, como nós também percebemos no início da história do nosso planeta. Então vejam, tudo é igual. O nosso corpo, o nosso planeta, o nosso sistema, a nossa galáxia. Por isso que a gente tem que aprender. E é claro, como nós estamos falando, e esses espíritos, Arago e o Dr. Berry, vai comentar aqui. Para mim, este período, ele demora. Para o pai, para a mãe, que todo dia está ali a criança chorando de dor e você tentando fazer, aí parece que é uma eternidade aquele período. Mas depois que passa, você percebe que foi rápido, que foi curto. A mesma forma ou a mesma coisa acontece com o nosso planeta. O mais interessante, como diz Arago, porque o Dr. Berry que vai comentar mais disso. O mais interessante, como diz Arago, é que tudo de alguma forma está interligado. Por quê? Porque todos nós estamos dentro deste fluido cósmico universal. Essa matéria-prima divina, onde todos estamos inseridos. E por isso é como se fios condutores ligassem tudo e todos. Então, Arago termina sua mensagem dizendo isso. Se nós estamos exatamente nesse período de transformação, é porque, assim como o nosso corpo passa por esse processo, o nosso planeta também já chegou neste momento, já está neste processo, e ele precisa se elevar na hierarquia dos mundos. E não adianta, podemos fazer o que quisermos, mas nós não vamos conseguir alterar essas próprias leis divinas. Por quê? Porque escapa à nossa capacidade. O que a gente pode fazer é exatamente compreendê-las. É o famoso remar contra a maré, a gente sabe. Não adianta. Olá, Daí, seja bem-vinda. Não adianta a gente querer remar contra a maré. Por isso que a gente precisa entender e compreender essas leis que regem o universo. O Dr. Berry, ele vai ser talvez até um pouco mais, vamos assim dizer, direto nas suas colocações nesses dois textos que Kardec traz para nós. Ele vai dizer inclusive o seguinte: olha, gente, já faz mais ou menos uns 100 anos que nós estamos nesse processo de transformação. Lembra que a gente chegou a comentar isso um pouco tempo atrás? Né? Maria Regina, boa noite, seja bem-vinda. Dr. Bell vai dizer, Kardec, falando para Kardec, hein? E o Espiritismo já tem 160 e poucos anos. Então, naquela época, o Dr. Bell falou, olha, já tem mais ou menos uns 100 anos que a Terra já está nesse processo de transformação. Olha só, 100 anos. Sim, a gente vai recuar, nós vamos cair aonde? Na Revolução Industrial, nós vamos cair no Iluminismo, em todos aqueles movimentos sociais que vão demonstrando que as pessoas estão captando uma energia diferente, o planeta está sentindo a necessidade de espiritual e moralmente avançar. Então, se naquela época já tinha 100 anos, nós já estamos caminhando. Mas espera aí, mas 100 anos é muita coisa. Mas é muita coisa por quê? É muita coisa porque nós temos como parâmetro a nossa vida física. Gente, mas o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um planeta. Nós estamos falando de um planeta que, em média, lógico que a ciência aos poucos vai modificando isso, mas em média,
São cerca de 15 bilhões de anos que um planeta ou um sistema, em tese, vive. O nosso planeta está chegando mais ou menos nos seus 5 bilhões, ou seja, 1/3 da sua existência. É um processo de transformação. Agora, o que são? Por lá, 160 de espiritismo, mais 100 anos atrás, 260. O que são 260 anos para 15 bilhões? Então por que nós estamos aí desesperados? Não, mas está muito tempo, já deveria ter ocorrido, né? Maria Leusa, boa noite, seja bem-vinda. Que bom que chegou a tempo ainda. Mas é muito tempo, 260. Não, gente, nós estamos falando de bilhões. E nós, espíritos, seres inteligentes ou princípio inteligente, nós somos imortais. Se nós somos imortais, o que representa para nós esses 260 anos? Os 100 anterior e os 160? Quase nada. Então, ele vai mais uma vez tocar nesse ponto. Não podemos esquecer. Os dois planos se interagem, se interferem um no outro. Qualquer problema que tem aqui no mundo carnal, corporal, ele vai refletir no mundo espiritual. Pois é, Evelyn, não chega a ser talvez um segundo, a gente não faz nem ideia. Qualquer problema que acontece aqui interfere lá. E da mesma forma, os problemas de lá, eles vão vir para cá. Só que lá está um pouco mais à frente, né? Então, esse processo, essa interferência, a cada dia que vai passando e que a gente se vê naquela necessidade de realmente progredir, vai gerar sim um desconforto, uma crise, aquilo que a Maria Ângela falou. E às vezes vai bater em nós um certo desânimo. Por quê? Porque a gente já queria que tivesse acontecido. Mas isso significa, de novo, um prenúncio, porque aquilo está chamando a nossa atenção. Agora, tem outras pessoas que não vão conseguir sentir e perceber porque ainda não se elevaram, ainda não cresceram, não avançaram exatamente para este ponto. Como diz Dr. Barry, gente, após uma tempestade, o nosso sistema dá exatamente aquela... Aí fugiu até a palavra aqui. Dá aquela purificada, dá aquela saneada, né? A palavra que eu ia usar. Vem uma tempestade, saneia, o nosso ar fica limpo, passa um pouquinho, o céu se abre e fica tudo mais puro, mais agradável. É lógico, depois, né, a gente acaba mudando isso de novo com os nossos pensamentos e tal, mas depois da tempestade vem exatamente... O Dr. Barry fala isso, olha, nós estamos exatamente naquele momento do furacão e da tempestade. Então, como diz ele, para a gente já ir encerrando as nossas colocações, assim como nós estamos falando e colocando aqui o Espiritismo, vocês comecem a trabalhar para o futuro. É o exemplo que eu citei dos frutos. Você planta semente... é para colher frutos. Plantou a semente, vai cuidando dela com todo carinho, com tudo aquilo que ela precisa para você colher frutos lá na frente. Vai adubando. Não deixa que as pragas e as ervas daninhas... Não. Plante para colher na frente. O Espiritismo é assim. E ele está falando que nós também precisamos ser assim. Vamos plantar para colher ali na frente. Não vamos querer colher agora, não. Né? Tem até aquele ditado, né? Quem corre apressado come cru. Não, calma. Nós temos, como diz a Eveline, às vezes a questão é de um segundo. Nós temos muito pela frente. Nós temos a imortalidade pela frente. Nós estamos apenas numa fase de seleção. Utilizemos bem essa expressão, e numa fase de seleção, como a parábola do juízo final, a gente precisa optar em qual lado nós queremos ficar. Os sinais dos tempos são exatamente esses. O que nós estamos conseguindo extrair de tudo isso? Chegamos aqui ao final das nossas reflexões. Espero que todos consigam refletir bastante sobre isso. Depois da tempestade vem a bonança, exatamente, Leopoldina, é um ditado também popular.
Então, que nós possamos continuar com as nossas reflexões, que vocês sintam essa tranquilidade, essa paz por mais tempo e, sobretudo, gente, essa confiança, tá? Confiança. A espiritualidade deixou tudo claro para nós aqui neste capítulo e a gente vai ver mais algumas informações dele. Frutos! A semente é plantada para a gente colher frutos e os frutos vêm no momento certo. Trabalhemos para o nosso futuro. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.